Metrópole Entrevista. Bom, ela é presidente do PSDB de Salvador. Eu vou ter a honra de entrevistá-la pela primeira vez aqui na Metrópole, a Cris Correa. Vamos conversar com ela. Inclusive, eu já começo perguntando a Cris o que é que ela acha do retorno às aulas, desse debate que volta a acontecer depois de um longo e tenebroso inverno, que já discutimos isso 6, 5 meses, aí volta a aula, não volta a aula, inclusive a aula particular já está acontecendo aí à vontade, mas enfim, queria a sua opinião em relação à volta às aulas. Vereadora Cris Correa, bom dia. Bom dia, Zé. Bom dia, Camille, que está aí no estúdio com você. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Metrópole. E também eu queria aproveitar e dizer que a honra é toda minha, viu, Zé? E tá tendo essa oportunidade de conversar com você, de prestar contas desse mandato para os soteropolitanos. Né? Em relação ao que você está falando, eu acho que é lamentável, né? Como você bem disse, é mais um capítulo polêmico dessa novela. Essa novela que já vem aí por muito tempo acontecendo, como você bem disse também, infelizmente ou felizmente, porque pelo menos tem uma parcela dessa juventude, uma parcela dessas crianças que estão na rede particular de ensino, que já começaram aí um processo evolutivo, que já fizeram essa transição e já estão aí caminhando a passos largos. É lamentável, mais uma vez, essa polêmica, né? A gente vê, o fato é que desde março deste ano, desde final de fevereiro, para ser mais precisa, deste ano, as aulas híbridas, no formato híbrido, já foram iniciadas. Os professores, naquela época, criaram uma polêmica grande e fizeram uma série de exigências, sentaram à mesa. O prefeito Bruno Reis, juntamente com o secretário de Educação, Marcelo Oliveira, conseguiram ajustar, chegaram a um denominador comum. Hoje, a gente tem todos os professores vacinados com segunda dose, a gente tem adolescentes adolescentes com mais de 12 anos também vacinados, a gente tem 92% da população de Salvador já vacinada com a primeira dose, a gente tem 84% da população de Salvador já vacinada com a segunda dose, ou seja, nós temos um ambiente favorável e seguro para a retomada das atividades presenciais 100%. A gente tem um ponto que é decisivo para isso, que é a redução do distanciamento, né? Antes era 1,5 metro, e agora a gente tem 1 metro determinado, tanto pelo Ministério da Educação, quanto pelo Ministério da Saúde, e mais do que isso, pela Organização Mundial de Saúde, né? Isso está validado pela OMS, que esse distanciamento de 1,5 metro pode ser reduzido para 1 metro. O que nos favorece e o que possibilita que todos os alunos voltem às suas salas de aula. Pode acontecer de alguma sala, de alguma escola, talvez não tenha um ambiente favorável para isso? Pode. Não vamos aqui ser hipócritas. E nessa situação, nessas salas, nessas unidades, o que é que a gente vai fazer? Acredito que o Executivo, acredito não, porque eu conversei com o secretário Marcelo Oliveira, vai adotar o formato híbrido. Mas a grande maioria, Zé, hoje a gente tem 60% da rede municipal de Salvador ou reformada, com unidades reformadas ou com unidades que foram reconstruídas. A gente tem a grande maioria da rede municipal de Salvador preparada fisicamente para acolher esses estudantes e desenvolver as suas atividades. Só falta debater com a PLB. A senhora toparia um debate aqui com o presidente da PLB? Em alto nível, obviamente. A senhora toparia? Sim, Zé. Sim, Zé. Antes de debate, para dizer, acho que eu toparia uma conversa, um diálogo. É uma conversa. Eu acredito, e é assim que essa administração, tanto o prefeito Bruno Reis, quanto o secretário Marcelo Oliveira, é assim que essa administração tem conduzido essa retomada das atividades, dialogando com os envolvidos, dialogando, inclusive, com a PLB. Né? Ontem, e aí eu vou fazer essa ressalva, ontem eu estava lendo uma reportagem do BNews, inclusive, onde a PLB diz que a decisão foi tomada sem um diálogo prévio e que isso não corresponde à realidade. Né? Na quinta-feira, houve um diálogo, houve uma reunião entre a Secretaria de Educação e a PLB falando dessa retomada presencial, 100% presencial.
A gente precisa, Zé, criar consciência do prejuízo que esses estudantes estão tendo. É um prejuízo incalculável. A gente precisa ter a consciência que agora vai precisar de um esforço, de uma união de esforços de todos os envolvidos na educação, não só dos gestores, não só dos professores, não só dos diretores, enfim, de toda a comunidade escolar, para que a gente possa recuperar minimamente esse tempo perdido. Você imagine, Zé, são quase 2 anos, é 1 ano e 8 meses sem aula. Imagine o prejuízo disso para as crianças e para os adolescentes. Prejuízo de todas as ordens, não só na questão de adquirir conhecimento, né, de aprender conhecimento, mas, sobretudo, é um prejuízo nas relações interpessoais para essas crianças, na formação social dessas crianças, é um prejuízo também na formação emocional dessas crianças. Enfim, a gente acumula aí uma série de prejuízos em diversos segmentos. Está na hora de voltar à sala de aula, já passou da hora de voltar à sala de aula. E eu aproveito, Zé, inclusive, para lhe agradecer, porque em diversos momentos, ouvindo o seu programa, eu vejo também o seu engajamento nessa luta, o seu discurso forte e efetivo, né, para que esse cenário mude, porque já passou da hora de parar de politizar esse assunto, porque é isso que a gente vê. A gente vê um sindicato dos professores, um movimento sindicalista, faço muita questão de ressaltar isso, porque não são todos os professores que comungam e corroboram dessa posição da PLB. Isso eu posso afirmar categoricamente, porque eu circulo na rede, né? Eu, como presidente da Comissão de Educação da Câmara de Salvador, eu circulo na rede, eu converso com professores, eu converso com gestores, eu converso com secretários escolares, e você vê que essa não é uma posição unânime dos professores. Então, o que você percebe é um movimento sindicalista da PLB que está querendo politizar esse assunto, mais uma vez, apesar de já ter lá atrás sentado, dialogado, conversado, chegado a um denominador comum, chegado a um consenso, bom para ambas as partes, como é feito em qualquer acordo, e agora vamos seguir, vamos progredir. Só que dessa vez a PLB cria mais um empecilho para que a gente possa prosseguir nesse caminho. A gente observa aí uma vereadora extremamente preparada, né? Extremamente preparada. Eu fico feliz. Eu entrevisto aqui vários. Já entrevistei vários. Continuo entrevistando e não importa o partido. Essa rádio aqui é extremamente democrática. Agora, eu nunca tinha entrevistado a vereadora Cris Corrêa. Ela é presidente municipal do PSDB e eu fico... Já tinham me falado, Netão, lá de Mata de São João, já tinha me falado da vereadora. Eu fico muito feliz. Obrigada, Zé. Muitíssimo obrigada. A gente se esforça, a gente se empenha, né, para que a gente possa fazer o melhor trabalho e prestar o melhor serviço para a cidade do Salvador. Essa é a verdade. Eu digo sempre que o meu compromisso com a cidade do Salvador é o compromisso do trabalho, né? Eu sou de trabalhar e o que eu puder fazer, eu farei. Quero que a senhora me fale o seguinte, vereadora. Kit higiênico, como é que é isso? Explica aí para a gente esse projeto da vereadora. Vamos lá, esse é um assunto que está muito discutido, né, Zé? Inclusive na imprensa nacional. Eu apresentei um projeto, que inclusive já foi aprovado na Câmara de Vereadores, um projeto de indicação executivo, que a gente propõe a criação do kit higiênico para as estudantes da rede municipal de Salvador. Fazendo uma pesquisa, a gente percebeu que 20% das estudantes não vão às escolas, e isso impacta nesse problema que a gente tem na rede municipal de todas as cidades, é um problema nacional, que é a evasão escolar. Aqui em Salvador, graças a Deus, a gente conseguiu combater isso, a evasão, a gente diminuiu significativamente o índice de evasão escolar, tá? Mas a falta de conhecimento e também a falta de condições de higiene para essas adolescentes acabam fazendo com que elas deixem de frequentar a sala de aula. Às vezes por vergonha, porque não sabe o que está acontecendo com você, que tipo de transformação está acontecendo no seu corpo. O fato é, às vezes, até por impedimento dos pais, né? E nessas situações específicas, quando a criança apresenta, principalmente quando a criança apresenta o seu primeiro ciclo menstrual. Então, enfim, o fato é que 20% da ausência das estudantes
da rede municipal das principais capitais do Brasil são motivadas por isso. Então, a gente propôs a criação de um kit higiênico e tem sabonete líquido, absorvente, tem também bucha, enfim, tem uma série de produtos, na verdade são 5 itens, que a gente quer contribuir para a formação dessas adolescentes, que isso é muito importante, não é só entregar o kit higiênico, tá? Não é só isso não resolve o problema, é mais do que isso, é entregar o kit higiênico e entregar também para ela toda a informação necessária para que ela possa lidar com essa transformação, com essa novidade, para que ela tenha consciência de que, mesmo nessas situações, ela pode desenvolver todas as suas atividades. Então, eu acho que esse é o nosso objetivo e eu tenho certeza que o prefeito Bruno Reis vai se sensibilizar e vai fazer valer esse projeto. A senhora está gostando do primeiro mandato da senhora aí? Está muito diferente? O que é que a senhora acrescentaria? A senhora acredita que na política enxuga gelo, como muita gente fala? Eu vou ser vereadora, mas aquele plano, tudo que eu tinha não vai a lugar nenhum. O professor Edivaldo Brito me dizia sempre aqui, a mim e a Mário, que ele tem 400 projetos, mas para ser aprovado era uma dificuldade. Eu vejo que com o presidente da Câmara, Geraldo Júnior, a história é diferente, né? Eu estou vendo o projeto da retomada de evento foi aprovado com rapidez e eficácia, até parabenizar o vereador Duda Sanches, que está à frente. A gente vai entrevistar ele quando, hein, Camille? Sobre a retomada? Amanhã? Camille está me dizendo que é amanhã. Os projetos estão andando diferente do que o professor Edivaldo Brito dizia, que ele tinha 400 projetos, não andava nenhum. Pois é, Zé. Quem sou eu para discordar do professor Edivaldo Brito, nosso mestre, para quem eu mando um abraço. Tenho aprendido muito com o professor Edivaldo Brito, mas o que eu acho, Zé, é que os tempos mudaram, né? Talvez quando o professor Edivaldo Brito fez essa colocação, ele fez essa colocação num determinado contexto. Hoje, a gente está em outro contexto. E eu acho, sinceramente, Zé, que quem está na política e quer fazer a boa política não está na política para enxugar gelo. Há espaço, sim, para fazer acontecer, tanto no legislativo quanto no executivo. Claro que depende aí de uma série de fatores que você precisa equilibrá-los. Óbvio, nada é fácil. Não é fácil. A caminhada não é fácil. Por que não é fácil? Porque você tem que, na verdade, conciliar uma série de interesses, né? E isso, democraticamente e respeitosamente e diplomaticamente, isso não é fácil, né? Se você fazer uma comparação assim bem simplista, é real, mas você ser um síndico de um prédio, por exemplo, não é fácil, é difícil. Por quê? Porque você tem que ter essa habilidade de conciliar diversos interesses para que o objetivo seja alcançado, o objetivo comum seja alcançado, né? Então, eu acho que hoje é possível, sim. E você colocou muito bem. Eu acho que Geraldo Júnior, presidente da Câmara, ele consegue, ele tem essa habilidade de fazer aquela casa funcionar de forma ágil, eficaz e, mais do que isso, ele tem uma capacidade, né, de conciliação, de dialogar com a base do governo e dialogar com a oposição para que as coisas aconteçam. Porque o fato, Zé, é que não dá para tratar a oposição, não, é oposição, vamos excluí-lo, vamos deixar de lado. Não dá, não é esse o caminho do meio, não é esse o caminho de construção de uma boa política, não é esse o caminho propositivo para a construção de uma boa política, Zé. Não é esse o caminho. E eu acho que o presidente Geraldo Júnior, muito sabiamente e com toda a sua sensibilidade, percebeu isso e construiu esse ambiente favorável para fazer com que os projetos sejam aprovados, sejam analisados. É bom a gente fazer essa ressalva, porque ali o trabalho é feito com muito cuidado, com muito critério, com muita eficiência. Então, eu acho que ele achou um caminho que faz com que os nossos projetos, o trabalho do legislativo seja efetivo. O que é que a senhora mudaria em Salvador? Porque quando entra uma vereadora assim de destaque, provavelmente daqui a 3, 4 mandatos vai querer colocar a cabeça no bom sentido como prefeita, daqui a um tempo, lá na frente. E
que é que a senhora mudaria se fosse prefeita de Salvador hoje? Que o Bruno não conseguiu mudar. Zé, que pergunta difícil, viu? Porque o fato é, engraçado que ontem eu estava conversando sobre isso, o prefeito Assemineto, a gente tem que voltar um pouquinho no tempo, né, Zé? Voltar para 2012, quando o prefeito Assemineto concorreu e em 2013 assumiu essa cidade, ele pegou uma cidade destroçada. Esse é o fato, né? E como se diz no ditado popular, contra fatos não há argumentos. A cidade estava abandonada. E o prefeito Assemineto assumiu essa cidade e nos seus 2 mandatos fez uma revolução nessa cidade. E isso não é um discurso generoso para com o prefeito, com o ex-prefeito Assemineto, não, Zé. O que essa vereadora fala é baseado em dados, em estatísticas. O ex-prefeito Assemineto conseguiu melhorar todos os índices da cidade de Salvador, se não todos, a grande maioria. Índice de desenvolvimento, índice do déficit habitacional, índice de desemprego, enfim, índice da educação básica. Ele conseguiu fazer um trabalho que deu esses resultados efetivos para a sociedade soteropolitana, né? Aí agora, Bruno, tem um desafio gigante, o nosso prefeito Bruno Reis, que também é extremamente experiente, fez parte dessa revolução com o prefeito Assemineto, esteve com ele em todos os momentos alegres, os momentos tristes, os momentos desafiadores. Tenho certeza absoluta que deve ter aprendido e muito com essa experiência e traz aí essa bagagem. Mas é um desafio, porque você fazer melhor do que o seu antecessor, e um antecessor que entregou resultados e grandes resultados para a cidade, é um grande desafio. Então, responder a sua pergunta, se eu fosse prefeita, o que é que eu acho que eu faria em Salvador? Eu acho que eu começaria a fazer um investimento maior em formação técnico-profissional, que o prefeito Bruno Reis, inclusive, já está iniciando, já está dando esses passos, porque a gente vê hoje, Zé, eu não acredito que a gente possa falar em inclusão social se a gente não der educação para preparar esse cidadão para a vida, para o mundo, para o mercado de trabalho, para o convívio social, né? Então, educação e essa qualificação técnico-profissional, para que ele possa, sim, ser economicamente ativo, fazer parte dessa parcela da população economicamente ativa. Imagine você, eu sempre digo, Zé, que estar desempregado, está ser uma fonte de renda, e mais do que isso, porque não se trata só do dinheiro, do ter o dinheiro, mas, sobretudo, de se sentir produtivo, se sentir agente de transformação, agente social, né? Eu acho que estar nessa condição é muito cruel, é muito cruel. E isso impossibilita, quase que inviabiliza, quase que inviabiliza o desenvolvimento da cidade, do estado ou do país. Se você tem uma parcela muito grande de desempregados, isso tem um impacto direto na economia, e é óbvio que isso quase, dependendo da proporção, lógico, vai inviabilizar o desenvolvimento econômico e social desse país, ou desse estado, ou dessa cidade. Vereadora, muito obrigado pela sua participação aqui na Metrópole, fiquei muito feliz com a entrevista. A senhora precisa e aceita um diálogo com o presidente da PLB, alguém da PLB. Camille já está ali para marcar ainda para a semana, para que ele possa explicar o motivo das escolas municipais não reabrir até agora. E os meninos estão na porta de casa esperando livro e caneta. Tá marcado, hein? Tá bom, Zé. Muitíssimo obrigada pela oportunidade da gente poder bater esse papo, como eu disse, de prestar aí contas, né, aos soteropolitanos, um pouco do trabalho que a gente vem desenvolvendo na Câmara, um pouco do trabalho que vem desenvolvendo aí também pelo próprio Executivo, nessa parceria de Legislativo e Executivo. Queria deixar um abraço especial aí a Mário Kertz, com quem também eu já tive essa oportunidade de conversar, ao próprio Geraldo Júnior, que você citou, e a Chico Kertz, com quem também eu já bati um papo bem legal, bem bacana. Muitíssimo obrigada, viu, Zé? Um abraço e um bom dia a todos e a todos os ouvintes da Rádio Metrópole. Valeu, minha querida. Um beijão para você. Gostei muito dessa entrevista. Ó,